gente, vamos mais um Aqui e Fala. E hoje eu queria contar pra vocês uma experiência muito legal que eu tive. Pra quem não sabe, eu sou evangélica e sou líder das adolescentes da minha igreja, que um fato até curioso é que só tem meninas. Mas não porque eu queira, é porque Deus teve dessa forma. E quando eu vim pra Espanha, eu moro num local onde só moram meninas. Achei melhor, eu gosto muito daqui. E aí, toda quarta-feira tem um culto ecumênico. E cada semana, uma das meninas tem que trazer, das que participam, né, porque não é obrigatório, tem que trazer uma mensagem. E essa semana que passou fui eu. E eu tava um pouco assim, não digo que ansiosa, porque falar da palavra de Deus é uma coisa que eu gosto muito. Acho que vocês já perceberam em alguns vídeos meus. Só que o problema pra mim era ter que falar em espanhol. Gente, não é fácil. Porque espanhol, apesar de muita coisa parecer com o português, não é o português e tem muita coisa que diferencia. E quando eles falam muito rápido. Mas muito rápido mesmo. No começo, pra mim, era um pouco difícil. Ainda não digo que tá 100%, mas estou a caminho disso. Pra entender melhor e me comunicar. Então eu estava um pouco preocupada dessa forma. Mas eu orei, pedi pra Deus me dar uma estratégia. E eu peguei meu iPad e escrevi tudo o que eu queria falar. Passei pro espanhol, né, com a ajuda do tradutor do chat GPT. E a partir disso, eu fui montando a minha palavra, o que eu ia falar e tal. E só conversei com algumas pessoas para ideias. Peguei um texto de Timothy Keller, muito interessante sobre a esperança. E fui falar. No começo com um pouco de receio. Coloquei um louvor, consegui conversar, me comunicar muito bem com as meninas. Foi uma experiência, assim, fenomenal pra mim. E, nossa, gente, saí muito agradecida a Deus. Elas conseguiram entender bem a mensagem que eu queria passar pra elas. Soube que o maior exemplo que nós temos, né, na vida, sobre esperança é Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, que está ali por nós, né? E então, falei sobre isso, coloquei um louvor do Diante do Trono, que é uma banda brasileira, né? E imprimi pra elas a versão em português da letra e em espanhol, porque achei que seria válido elas saberem um pouquinho de português. E seria interessante, culturalmente, elas gostaram demais. E depois os feedbacks, gente, achei que não ia ser tanto como foi. Todas vieram me agradecer muito da palavra, que gostaram muito, que fez um bem, que elas se sentiram tocadas. E até no outro dia, durante o almoço, uma delas falou, nossa, a palavra você fala muito bem. A palavra que você falou me tocou muito, me fez algo diferente. E eu agradeço a Deus. Porque nós, como cristãos, onde nós fomos, não importa se é católico, porque a maioria são católicos, evangélico, mas a gente tem que falar, né, do amor de Deus, com respeito. E foi algo, assim, extraordinário. Uma maravilha, sabe? Porque olha como Deus faz. Eu vim aqui com o intuito de estudar e tô tendo oportunidades de estar falando a palavra do Senhor, tá me comunicando dessa forma com as meninas. E isso não tem preço, sabe? Não tem preço mesmo dessa oportunidade, dessa experiência que eu tô tendo. E eu agradeço a Deus por Ele estar permitindo que eu tenha essa experiência, que eu possa ser realmente um instrumento nas suas mãos e alcançar as vidas, porque às vezes a gente não entende coisas que passamos, mas depois que nós passamos, nós podemos muito bem ajudar outras pessoas que estão passando por momentos às vezes até piores do que o nosso. Às vezes a gente fica pensando assim, né, que forma que eu posso ajudar alguém, sabe? Contando a nossa história mesmo, porque foi o que eu fiz, eu contei um pouco da minha história, de como que foi o passo a passo pra chegar até aqui. E elas entenderam muito bem, elas são bem mais novas do que eu, a maioria, e foi muito legal esse troca. Vejo que a experiência que eu tive como líder de adolescentes me ajudou nisso também. Então, às vezes a gente não entende, nossa, por que você vai querer ser líder de adolescentes? Eu recebi muito isso, uma coisa a mais, você faz doutorado, faz tantas coisas. Eu falei, não, eu sinto que eu preciso ajudar de alguma maneira. E fez a diferença, sabe? Aqui, em outro país. Nunca pensei que isso iria me acontecer, mas aconteceu e, gente, vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, enquanto eu me arrumo aqui pra sair com as minhas amigas daqui da Espanha, eu resolvi contar pra vocês, porque essas experiências, esses momentos que nós temos, a gente tem que passar pras outras pessoas, pra todo mundo que poder ter... Todo mundo que ouvir, se impulsionar, se ajudar, vale muito a pena trocar essas experiências. E assim, se não fosse todo esse doutorado, tudo isso que eu fiz, eu não estaria vivendo isso hoje. E às vezes eu fiquei pensando de outras vezes que deu errado. E sabe, eu não troco o que eu vivo hoje. Eu agradeço a Deus pelos nãos de antes. Porque, sabe, há tempo para todas as coisas em nossas vidas. E às vezes a gente não quer entender que às vezes o tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus, ele não é esse nosso Cronos. Ele é o Kairos. E ele é no tempo oportuno. Porque nós estamos, como eu falei para as meninas, como se fosse um jogo de videogame. E para sermos aprovados, nós temos que passar pelas fases.
E saibam que quando a gente erra, quando a gente não consegue, nós voltamos no início, como no jogo de videogame. E isso me fez muito, assim, pensar na vida, sabe? De coisas que às vezes eu tive que repetir a fase pra entender o que Deus estava querendo me alertar, me chamar a atenção. E não sei vocês o que estão passando, às vezes escolhas de carreira, às vezes escolhas dentro da carreira, porque muitos prestam residência. Eu prestei residência, como em outra conversa contei, né, que como eu queria que alguém... Estranho fazer assim, falar. Como eu queria que alguém me ensinasse, sabe? Tivesse falado assim pra mim, olha, foca aqui, faz isso, faz aquilo, isso é bom, isso não vale tanto. Queria ter essa oportunidade, por isso, assim, se alguém precisar de ajuda, quiser, me manda uma mensagem que faria o possível pra estar ajudando e indicando as coisas, porque eu sei bem o que é isso, eu passei por isso. E muita gente tem ajuda de algumas coisas, mas eu não tive, só Deus mesmo me ajudou, e errando muito, mas acertando também. E uma coisa, eu aprendi a confiar em Deus. Às vezes a gente fala que é muito fácil falar que tá confiando em Deus. E na nossa cabeça tá passando o plano B, o plano C, o plano D, o plano E. Sabe? Isso não é confiar. Quando você não falar assim, ah, Deus, é isso, e ponto. E ponto, eu te largo nas suas mãos, se é da sua vontade ou não, eu não vou pôr a minha mão, porque como eu falo que é pra eu confiar e isso já saiu, não tô falando que você tem que falar assim, que vai cair, porque não, você tem que fazer a sua parte, mas tem coisas que só Deus pode fazer. E não adianta eu ficar querendo interferir de alguma maneira, porque aí não vai ser bênção na sua vida. E eu já aprendi isso, a duras penas. Então, é o que eu falo pra vocês. Confiar é esquecer, deixar e falar, tá nas mãos de Deus. Ah, por que você não entende isso? Não, porque é Deus que vai fazer, não sou eu. E descansa que vai dar certo. É uma coisa que não é fácil. Como eu digo para as adolescentes, eu levei 34 anos pra aprender. E hoje eu vivo assim. Às vezes falam, nossa, mas você tá muito tranquila. Não sei o que eu falei, não, porque Deus vai fazer. Eu confio nele. E se não der certo, amém, porque não era isso que Deus tinha. Porque Deus tem o melhor pra mim, e tem o melhor pra minha família, tem o melhor pra sua vida. Basta você crer, confiar, acreditar nele que ele tá aí, do seu lado, te ouvindo. E vai fazer o melhor pra tá te ajudando. Então, gente, tem coisas que valem muito a pena. E uma delas é confiar em Deus. Eu, particularmente, largo tudo nas mãos dele e sei que ele tem o melhor pra minha vida e pra sua também. Então, já tô terminando aqui. E, assim, confiança, que foi o que eu falei. A gente tem que aprender e saber que às vezes o que a gente pensa que é melhor, Deus já viu lá na frente. E o melhor, que às vezes a gente acha, não é o melhor que Deus tem pra nós. Deus tem às vezes coisas muito melhores pra minha vida, pra sua vida. E basta a gente crer que tudo dá certo. Então, gente, até a próxima conversa. Beijos e um dia abençoado.